Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resenha. E eu assisti o Viúva Negra. Eu não ia falar desse filme, acho que o canal iria perder o timing dele, porque muita gente na internet, a internet inteira já falou desse filme. Na verdade, a internet inteira já falou do filme, mas nem todo mundo o assistiu. Mas eu tive a oportunidade de ver agora, gostei muito do filme, acho que vale a pena contribuir aqui com os meus 2 centavos. Vamos lá. Esse filme está dividindo opiniões na internet, opinião das pessoas que se predispõem a falar, a fazer críticas, a análise de filmes aqui na internet, porque tem uma minoria gostando muito dele, tem uma maioria achando um filme médio, normal, e tem uma outra parte que é maior do que a parte que gostaram, que a minoria que gostou, que não gostou mesmo e acha um dos piores filmes da Marvel, e eu sinceramente não consigo entender principalmente essa parte. Se você acha esse filme mediano, tudo bem, aí é discutível. Eu sou do time de que gostou muito desse filme. A Kate Shortland, que é a diretora do filme, né, tinha uma missão ingrata com esse filme, porque o Viúva Negra ele tinha muita coisa para explicar, o roteiro tinha muita coisa para explicar, tinha que situar a personagem na timeline ali, porque ele está saindo, né? Todo mundo já conhece essa história, que a Viúva Negra, esse filme tinha que ter sido feito há muito tempo atrás, ele se passa ali naquele ponto entre a Guerra Civil e o resto dos outros filmes da Marvel, né? Então, tem muita coisa para contar, é um filme de origem também, mas ao mesmo tempo a gente já conhece a personagem, a gente já conhece tanto que ela até já morreu, né? Então, a missão da equipe desse filme, tanto criativa quanto executiva, é uma missão ingrata, cara, mas a Kate Shortland dá muito conta do recado. Com essa quantidade de elementos que o roteiro tinha a missão de arrumar ali e para poder colocar de maneira coesa pra gente, tudo podia ir por água abaixo, mas ele faz um balanço, um equilíbrio muito inteligente entre diálogos expositivos que ele precisa ter e entre também contar a história do filme junto com a ação, com ele já acontecendo mesmo. E aí entra outros 2 elementos, outros fatores assim que funcionaram demais. Primeiro, que é a direção da Kate Shortland, quando o roteiro se predispõe a contar a história baseada nas ações, com as ações acontecendo, e o outro é o elenco fantástico que Viúva Negra tem, sem dúvida nenhuma, é um dos filmes mais bem atuados da Marvel. Colocar bons atores para poder interpretar filmes de super-heróis, assim como a Marvel já faz, é uma das melhores decisões, né? E na verdade, o que salva mesmo os filmes mais fracos da Marvel. E aqui em Viúva Negra, então, isso eleva o filme a grandes potências. Quando o filme precisa dos diálogos expositivos para poder contar um pouco mais da sua história, essa poderia ser assim a vala total, né? Poderia jogar o filme para uma nota bem baixa, e é o que acontece às vezes em muitos filmes. Isso é muito comum de acontecer, né? Quando o filme para da sua ação e entra em diálogos expositivos, 2 personagens ali conversando, e você vê que aquilo ali não está nada natural, que é uma coisa que só está acontecendo para o espectador poder se situar na história, mas aqui isso não acontece, primeiro por conta do que o roteiro, da maneira como ele foi escrito, né? Ele foi escrito, porque faz sentido que ele comece contando a história de origem da Viúva Negra, né, da personagem da Scarlett Johansson, e depois a família se separa, e depois quando eles retornam, é óbvio que eles têm muita história para contar, eles precisam botar o papo em dia. Então aí entra o diálogo expositivo. E aí entra o show de interpretação da Florence Pugh e da Scarlett Johansson, que entregam um nível de atuação assim, muito acima da média para os filmes da Marvel, viu? A Scarlett Johansson está num nível de atuação madura, de uma certa forma, que ela consegue reagir a todas as linhas de que o roteiro coloca ali, tanto quando a personagem dela está falando, quando o personagem dela está reagindo às situações. Mesmo nas cenas de ação. Eu não vou contar muito para vocês, esse vídeo não tem spoiler, tá? Como eu falei no começo do vídeo, a internet muita parte da internet já falou sobre o filme, mas eu sinto que os espectadores ainda não assistiram, porque muita gente não foi ao cinema por vários motivos, como eu, por exemplo, também não fui ao cinema, e
a Premiere, né, o passe Premiere no Disney Plus, tá muito caro, né, R$80. Então é por isso que eu não vou dar spoiler nesse vídeo. Mas quando vocês assistirem, se vocês ainda não viram, reparem principalmente nas cenas de ação. Reparar nas cenas expositivas que eu estou falando com vocês, nos diálogos, na atuação, é fácil. Todo mundo vai ver ali que cenas lindas que elas conseguiram produzir. Agora reparem nas cenas de ação mesmo. Mesmo quando ela está lutando, a maneira como ela reage, cenas assim dela engolindo sangue, assim, para não deixar... Tanto que na hora eu pensei assim, olha, os filmes da Marvel não expõem, né, sangue, são filmes que crianças também... São filmes de censura livre, né, filmes para criança também. Então sangue, essas coisas assim, muito expostas não aparecem. Mas a Scarlett Johansson deixa isso crível. Você vê que pela quantidade de golpes que ela está tomando ali, numa determinada cena, mais pro final, para quem já assistiu o filme, ela leva uns socos assim no rosto, e de maneira que ela não consegue se defender. E tem um certo momento que ela está sentindo os golpes e ela lambe os lábios assim para poder conter o sangue e a raiva. E naquela cena você percebe tudo que o personagem dela está sentindo. Ela consegue entregar um nível de atuação, como eu já falei, muito acima da média. Até nas cenas de ação, ela não está só preocupada com o corpo do personagem, com o nível de atuação, de luta do personagem dela. Ela também se preocupa com as expressões faciais do personagem. E por falar nas cenas de luta da Scarlett Johansson, aí vai talvez o ponto mais discrepante do filme para mim, é a maneira como a Marvel mexe nos poderes, na força dos seus personagens, né? Isso já acontece em todos os filmes, né? Eles nerfam, como a gente diz na gíria dos nerds aí. Eles diminuem o poder de alguns personagens para eles poderem enfrentar outros, dependendo. E aqui nesse filme também fica uma impressão de que eles aumentaram demais a força da Viúva Negra, já que nos outros filmes isso não acontecia dessa forma. A Viúva Negra era um personagem tática, ela era uma espiã, né? Então em toda a ação dos Vingadores ela sempre ia de infiltrada e tal, exatamente por não aguentar a mesma força dos outros. E aqui acontecem certas coisas com ela que desafiam os poderes, a resistência da personagem que a gente já estava acostumado lá atrás. Mas enfim, só isso. Esse foi o único ponto que me chamou muita atenção e que realmente me tirou um pouquinho do filme. O resto, o nível de imersão dele, o filme consegue fazer ecos com algumas coisas do passado, mas sem também ficar se prendendo a um monte de coisa. Eu vi um monte de gente reclamando sobre Budapeste, e agora finalmente a gente vai ver o que é Budapeste. Na minha opinião, que bom que o filme não ficou preso, preocupado a isso, e ele pôde aproveitar o tempo para contar coisas e histórias muito mais interessantes. O fim do filme também é muito satisfatório, considerando o fato da gente já saber o que acontece, né, com a Viúva Negra no Vingadores Ultimato, ou Guerra Infinita, não, Ultimato, né? Então, esse realmente era o ponto que todo mundo que vai assistir o filme com certeza deve se perguntar, né? Como é que vai ser? Será que vai ser legal assistir um filme da Viúva Negra a essa altura do campeonato, sabendo que a personagem já morreu? Sim, é muito satisfatório, é muito bom. Por isso, para você que tem a assinatura do Disney Plus, quando ele entrar em cartaz, quando ele sair da Premiere, assista imediatamente, com certeza você vai se divertir muito com o filme. Mas se você for daquela parte que não gostou, que achou um dos piores filmes da Marvel, volte aqui e comente também aí. Eu gosto muito de ouvir vários pontos de vista e talvez fazer uma reflexão também quanto às minhas análises, quanto ao meu olhar. Mas Viúva Negra hoje leva a nota 9 aqui do Papo de Cinema _PC. Se você curtiu essa resenha, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like. No momento desse vídeo, nós já atingimos a nossa meta, já passamos aí dos 100 inscritos no canal. Muito obrigado a vocês e nos vemos numa próxima resenha. Até lá!